muito meu tempo, mas até me emocionei no final. Dando continuidade, nós teremos agora a homenagem póstuma ao acadêmico José Vieira de Magalhães, pelo acadêmico George Magalhães. George, ele está aqui, né? Pode ligar o som, George? George, você está me ouvindo? Sim. Pronto. Agora deu certo. Sim, o que é que você deseja? Você vai fazer uma homenagem agora. Sou eu agora? Certo, tá. José Vieira de Magalhães. O José Vieira Magalhães. Pois não. Tá certo. Excelentíssimo senhor presidente da academia, doutor Pedro Henrique, espero que ele esteja presente, confreiras e confrades, minhas senhoras e meus senhores. Eu usualmente converso muito com os estudantes sobre os 3 tipos de mortes que é possível. E, na minha compreensão, esses 3 tipos de mortes, a primeira, e nós lutamos sempre contra ela, o primeiro é a mais comum, é do dia a dia, que é a morte física, embora seja mais camuflada. Ninguém escapou ainda, e eu acredito que num futuro até distante, talvez ninguém consiga vencê-la. A segunda morte é a morte psíquica, é quando as membranas que separam o indivíduo do mundo, elas se perdem, né? É a esquizo da mente, é a morte social. E a última é a morte pelo esquecimento, né? E isto explica muita coisa, explica as pirâmides, explica as guerras, explica as naus, explica as naves, e explica a nossa Cádia. E hoje eu pergunto, o que seria dessa imortalidade sem o culto dos virtuosos e justos? Michel Eliade, que eu gosto de ler muito, ele falando dos rituais, diz que os rituais mais poderosos dentro dos mitos são os rituais da criação, né? Aqueles que contam a história do nascimento, porque eles são capazes de nos transportar de um tempo profano para um tempo mágico, e que nesse tempo mágico talvez a gente consiga reorganizar aquele que está desorganizado no tempo presente. E quando nós voltamos ao tempo presente, evidentemente por um cataclisma quântico, né? Às vezes nós nos tornamos mais serenos, mais calmos. A rememora é um desses rituais, mas antes de começar, quero começar por aqueles que nos deram um passaporte para a humanidade. Os que primeiros deram corpo aos seus defuntos, escolhiam flores amarelas, pois o pólen que perfumava os seus guardou essa mensagem. Os neandertais, com suas covas direcionadas para o nascer do sol, foram os primeiros a contemplar a imortalidade, o mais humano dos humanos. E aqui estamos nós, hoje, vivenciando um tempo escatológico, mas fazendo o ritual de forma inversa, trazendo de volta de seus leitos derradeiros suas vidas imortais. Vivemos dos que foram, dos que orientaram e polarizaram nossa existência. Ele nos compensa as lágrimas e os esforços de manter os rituais. Quando menino, lá pelos anos 60, eu morava na 13 de Maio, no bairro de Fátima, bem perto da casa de primos, dos quais 2 deles, irmãos e médicos, José Vieira de Magalhães e Juraci Magalhães. Visitava com frequência a casa de Zé Magalhães, até porque os filhos dele eram mais ou menos da mesma idade, a minha, e nós brincávamos muito. E eu acho que, possivelmente, essas são as mais longuíssimas memórias que posso ter influenciado na escolha da minha profissão. Aqui hoje devo prestar um tributo e recontar sua trajetória. Nascida em 12 de janeiro de 1925, em Senador Pompeu, partindo do plano terrestre no dia 27 de 10 deste ano. Ele contava com 95 anos e quase 70 anos de profissão médica. De origem humilde e poucos recursos,
seu pai, Antônio Ferreira de Magalhães, eu chamava de tio Antônio, irmão do meu avô, não mediu esforços para realizar o sonho de seu filho quando passou no vestibular na faculdade de Recife, de medicina. Foram muitos sacrifícios, não apenas para ele, mas para os que a oportunidade fosse dada a todos os outros irmãos. Pois quando comunicou à esposa, tia Neném, a aprovação do filho, ela disse: é preciso nos prepararmos, porque se um vai, os outros vão. Formou-se na Faculdade de Medicina do Recife em 1950, a mesma em que se graduou seu irmão Juraci Magalhães 4 anos mais tarde. Fez especialização em pneumologia pelo Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. No início da década de 50, sob a direção do Dr. Gilmário Mourão de Teixeira, que Ana acabou de falar, a este associou-se para organizar o Sanatório Maracanaú, que, apesar do início de sua construção em 1938, como foi dito, só veio receber seus primeiros pacientes no dia 4 de junho de 1952, 2 pacientes que o Dr. Ider colocou, ala Jacta Este. Esse hospital de Maracanaú era composto de 368 leitos. Isso representava, naquela época, 75% dos leitos de Fortaleza dedicados aos tuberculosos. Afora isso, só tinha os de Messejana e uma ala da Santa Casa. Esse sanatório tinha importantes equipamentos de saúde, originalmente destinados aos portadores de tisca. Dizia ele que conhecia a doença pelo cheiro, da mesma forma que Osler, ao entrar em enfermaria, havendo um paciente com febre tifoide, ele dizia que existia. A ele coube, juntamente com outros pioneiros, tentar os alicerces da pneumologia cearense, por meio da criação do curso dessa especialidade médica no sanatório de Messejana. Aliás, no sanatório de Maracanaú, e da implementação da melhoria do tratamento das doenças respiratórias. Como entusiasta do combate à tuberculose no Ceará, foi um grande colaborador, juntamente com o doutor João Elísio de Holanda, da campanha Com Cristo Sem Có, em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, quando, em 1965, a diretoria do Sanatório Maracanaú lançou a vacinação oral de BCG no batismo das igrejas católicas em todo o Ceará. E o BCG se levado pelas empresas de ônibus. Infelizmente, isso não foi à frente. O médico José Vieira de Magalhães respondeu pela coordenação do curso de especialização em tisiopneumologia no formato de residência médica, com 1 ano de duração, que funcionou no então Sanatório de Maracanaú, em convênio com a Faculdade de Medicina da UFC. Curso iniciado em 1964 e se estendeu até 1975, quando o Hospital de Maracanaú chega ao ponto culminante de sua trajetória, a integração docente-assistencial. Dentre os encargos e funções desempenhadas na ACM, o acadêmico José Vieira de Magalhães ocupou o cargo de conselheiro fiscal na primeira e na segunda diretoria, 1978 a 1981. E durante 10 anos exerceu o cargo de tesoureiro. Presidiu esse sodalício médico na 7ª diretoria instalada, correspondendo ao biênio 1990-92, quando foi realizada a 4ª reunião bienal com o tema A História da Implantação das Especialidades Médicas no Ceará. Foi presidente de honra na 15ª Bienal da Academia Cearense de Medicina, realizada em maio de 2015. Era aposentado da Universidade Federal do Ceará como professor adjunto, lotado no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina. E também aposentado do Ministério da Saúde, tendo sido, por longos anos, médico do antigo IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. Deixa a viúva Dona Leda, que eu conheço muito, de cujo matrimônio resultou na geração de 4 filhos, Saulo, Ana Celsa, Catarina, Magalhães Filhos e muitos netos. E transcreva aqui o que Lise, uma de suas netas, hoje médica, compreendeu de seu avô. Suas conversas traziam sempre o questionamento da vida, e assim ele gostava de ser.
A presença era forte e amável ao mesmo tempo. Vovô estava sempre com seus ditos. Se as coisas não vão como nós queremos, nós vamos como as coisas vão. Sua lamentação era mais um alfinete na almofada de Sinhá. Tinha sempre uma música atrelada à sua fala. Poucas vezes o vi reclamar ou exaltar-se diante de algum problema. Gostava de manter a serenidade e a calma sobre qualquer assunto. E sempre nos chamava para ver o dicionário. O Aurélio, ele chamava o dicionário de o pai dos burros. E quando íamos à procura das palavras e nos demorávamos, ele nos dizia, vocês não sabem o alfabeto. Aquilo era a provocação de sempre para que nossos esforços conseguissem rapidamente o intuito de conhecer a nova palavra. Ele se fez conhecer por seus filhos e netos e gostava de contar a sua vida. Partilhava suas dificuldades e narrava as comédias e tragédias dos seus acontecimentos. Muito cedo ele contava que é a escola de jumento, carregando cadernos e lápis numa caixa de sapato. E conheceu Paris, tudo na mesma vida. Esse era José Vieira de Magalhães, que viveu bem a vida e nos deixa saudosos e felizes por termos convivido na mesma vereda do tempo. Obrigado. Parabéns pela bela homenagem que você fez a José Vieira de Magalhães. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz aqui, porque está tudo dando muito certo. Eu estava muito ansiosa, porque é uma reunião assim com muita gente.